tarde, pessoal. Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós vamos começar a nossa aula com produtos notáveis. Produtos notáveis é muito bom para diversos tipos de fatoração, para resolver várias equações e é, assim, muito utilizado durante toda a vida acadêmica, toda a vida. Enquanto nós estudarmos matemática, nós iremos estudar produtos notáveis. Produtos em matemática significa multiplicação. Notáveis é uma coisa que é realmente bem destacada, bem notada. Então, nós vamos ver os produtos notáveis, que são expressões que vão ajudar demais a nossa vida futura. E eu vou explicar bem devagar, com muita calma, para que vocês aprendam e memorizem bem. E não tenham qualquer dúvida que vocês tiverem, podem, com certeza, levantar a mão, interromper e perguntar. Então, vamos nós começarmos a nossa aula. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Primeiro, nós vamos relembrar rapidamente monômios e polinômios. Depois, nós vamos fazer o quadrado da soma de dois termos. Vamos ter também o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença. Nós não iremos ver o cubo, nem o cubo da soma, nem o cubo da diferença. Deixaremos para a próxima aula. Então, vamos relembrar monômios. Monômios são expressões algébricas formadas por um só termo. Em geral, é constituída de duas partes, por um número e uma variável. Normalmente, uma parte literal e um coeficiente. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Olha aqui embaixo alguns exemplos de monômio. 3xy, 6x ao cubo y, menos 6xy ao quadrado, 5a quarta b a terceira c, 5yz e 23. Aqui podemos verificar que nós temos a parte de número, que é geralmente o coeficiente, e a parte literal, certo? Assim, nós temos em todo. Nesse daqui, por exemplo, olha só, nós temos a parte literal, desculpem, o coeficiente, a parte de número, né? E a nossa parte literal, que é a variável, aqui nós temos vários. Aqui nós temos uma diferenciação que nós estamos apenas com um termo, certo? É simplesmente a parte literal. Desculpe, não. Nós estamos simplesmente com o coeficiente. Então, nós temos os números são os coeficientes e as letras são as partes literais, como o próprio nome diz. Esse daqui, ele é chamado de termo independente. Olha só, agora vamos relembrar os polinômios. Polinômios são as expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Então, cada monômio ele é parte de um polinômio. Então, ele é chamado de termo do polinômio. E o termo de polinômio que não apresenta a parte literal é chamado de termo independente. Nós acabamos de dizer. Aqui nós temos dois exemplos de monômios com três termos que são chamados, então, de trinômios. E aqui nós temos o nosso último termo desse trinômio, desse polinômio, que é só o 14, então, ele é o termo independente. Então, agora nós vamos entrar mesmo na definição dos quadrados dos nossos produtos notáveis. E o primeiro caso que nós vamos ter vai ser o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado da soma de dois termos ele é caracterizado da seguinte forma: x mais y ao quadrado. E nós, para calcularmos a soma o quadrado da soma de dois termos, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Só que antes da propriedade distributiva, nós vamos desmembrar esse quadrado, né? Nós já sabemos que qualquer número ao quadrado é o número multiplicado por ele mesmo. Qualquer parte algébrica é ela multiplicada por ela mesma. Então, aqui, x mais y ao quadrado será x mais y que multiplica x mais y. Então, agora nós vamos aplicar a propriedade distributiva.
Então, nós aplicando a propriedade distributiva, nós teremos x vezes x, colocamos aqui, x vezes y, mais y vezes x e mais y vezes y. Então, aqui, operando essa expressão algébrica, nós teremos x ao quadrado mais xy mais y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. Aqui nós estamos tendo a nossa propriedade comutativa, e mais y ao quadrado. Com isso, nós temos o seguinte termo, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E essa expressão, x mais 2xy mais y ao quadrado, tem 3 termos e ela é chamada do quadrado perfeito. Aí nós vamos agora fazer uma demonstração geométrica do quadrado da soma de 2 termos. Porque nossa demonstração geométrica fica mais fácil da gente memorizar, que nós vamos ter que memorizar essa nossa expressão. Então, nós vamos supor um quadrado de lado A mais B. Então, está aqui um quadrado, esse nosso quadrado ele é composto de 4 partes. E um lado dele é A mais B, o outro lado A mais B, portanto, um quadrado. Nós podemos calcular a área desse quadrado de 2 maneiras. Nós vamos caracterizar essa nossa demonstração pela área, certo? Então, a área desse nosso quadrado, A mais B, ela é exatamente o nosso produto notável. É A mais B que multiplica A mais B. Quando a gente desenvolve, nós vamos ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Nós temos também a segunda forma, que nós podemos calcular a área do quadrado. E olha só, nós podemos calcular o quadrado das partes internas. Na verdade, nós podemos calcular, para nós calcularmos a área desse quadrado A mais B, nós teremos as áreas das figuras internas. Então, a área do quadrado verde é A ao quadrado. A área do retângulo laranja é A vezes B, tanto do vertical como do horizontal. E a área do quadradinho de B por B é B ao quadrado. Com isso, nós temos que A mais B é igual ao quadrado do A mais a soma de A vezes B, mais a soma de A vezes B, mais o quadrado do último quadrado, que é B. Com isso, nós teremos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que nos dá exatamente a nossa fórmula do quadrado dos 2 termos, nossa fórmula do produto notável. Então aqui nós colocamos uma forma que descrita em termos para que a gente, vocês, alunos, tentem memorizar bastante. Aqui é disponível como se dispõe, né, esse produto notável. É x mais y ao quadrado. O x é o primeiro termo, o y o segundo. X mais y elevado ao quadrado. Nós temos o quadrado de x mais 2 vezes x vezes y, mais o quadrado de y, que nós vamos memorizar da forma que está embaixo, que seria o quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Então, essa daqui é uma expressão que deve ser memorizada bastante, porque ela será utilizada no nosso curso até a nossa formação. Então, seguimos. Quadrado, agora nós vamos ver o quadrado da diferença de 2 termos. O quadrado da diferença de 2 termos, muito similar ao quadrado da soma de 2 termos, que seria essa nossa expressão aqui, que é x menos y elevado ao quadrado. Aqui nós já dissemos, né, que nós vamos calcular da mesma forma do quadrado da soma. Então, vamos primeiro desenvolver esse quadrado, que é x menos y, que multiplica menos x menos y. Então, agora nós vamos aplicar o nosso
nossa propriedade distributiva. X vezes x, colocamos aqui, x vezes y, dá. Só que agora nós temos que tomar atenção que nós temos o sinal. Então, vai ser x vezes menos y, mais, agora vamos para a parte do y, menos y vezes x. E mais menos y vezes menos y, que nós já fizemos menos com menos dá mais, já colocamos ele positivo aqui. Operando esses termos, nós temos x ao quadrado, aqui nós temos menos xy, aqui também nós temos menos xy, e nós temos mais y ao quadrado, o que vai nos resultar na expressão do x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Essa expressão tem 3 termos e também é chamado o trinômio do quadrado perfeito. Agora, nós vamos também fazer a demonstração geométrica do quadrado da diferença de 2 termos. Também nós vamos nos basear na área do quadrado. Só que nosso quadrado agora, ele está decomposto em 3 formas. Na primeira, nós teremos o quadrado nosso continuará sendo agora A, um lado, e o outro lado A também. Mas nós vamos decompor em um retângulo de B por A. Um retângulo de B que vai ser por esse pedaço que é A menos B. Se nós temos esse pedaço inteirinho aqui, que é A, se nós tirarmos o B, nós teremos A menos B. Aqui, né, nós temos esse nosso pedaço, é A menos B, tal qual esse. Não vou escrever porque estou com o mouse e fica muito feio a letra. Então, né, vamos continuarmos aqui. Então, nós podemos calcular a área, ver que nós vamos querer o quê? A diferença, que vai ser a diferença da área desse quadrado menos a diferença desse e com a diferença desse. Então, que vai ser exatamente, podemos ver, ó, A menos B, que multiplica A menos B, o quadrado total, menos 2 vezes A, e AB, e menos B ao quadrado. Então, vamos ver aqui, fazendo as contas, para vocês verem como é interessante. Então, o nosso quadrado total é A ao quadrado. Nós vamos retirar o nosso retângulo laranja primeiro. O nosso retângulo laranja, a área dele é B, que multiplica A menos B. Colocamos aqui. O nosso retângulo azul, nós vamos retirarmos a área dele. É A vezes B, base vezes altura. Agora, vamos fazer as operações aqui nessa expressão. A ao quadrado se mantém, menos, vamos fazer a distributiva aqui dentro. A vezes B vezes A, dá AB, B vezes B, A menos B ao quadrado, e mais AB. Agora, vamos operar esse sinal negativo aqui, que está antes desse colchete. Então, nós temos A ao quadrado, menos. Aqui nós temos sinal positivo com negativo, fica menos AB. Aqui nós temos sinal positivo também com negativo, menos AB novamente. E sinal negativo com negativo, fica mais AB. O que nos vai dar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Aqui nós temos as nossas figuras para questão desmembrada. Então, aqui dá para nós verificarmos perfeitamente essa nossa demonstração da diferença de 2 termos, né? O quadrado da diferença de 2 termos. De novo, eu fiz aqui um quadro para que esse quadro é o da memorização. Então, o quadrado da diferença de 2 termos, ele é composto de 2 termos. O primeiro termo, no nosso caso, é x, o segundo termo aqui é y, e ele, seguindo, seria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o nosso primeiro pelo segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. Então, essa aqui vai ser a forma de vocês memorizarem o quadrado da diferença de 2 termos. Um dos casos do produto notável.
Então, vamos até ler de novo. Seria o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Então, aqui nós finalizamos, né, nosso quadrado da diferença. Vamos para... Bom, então agora nós vamos aos exemplos. O nosso primeiro exemplo vai ser o quadrado da soma. Então, nós chegamos e quando nós virmos essa expressão, já sabemos o quadrado da soma. 1x ao quadrado. Preste atenção, coloquei 1x para deixar caracterizado que era 1, para chamar a atenção a vocês. Mas não precisa colocar, basta colocar x. Então, vai 1x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1x vezes 4y, mais o quadrado do segundo. Vamos operar. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. 8x vezes y. E mais o quadrado do segundo. O quadrado de 4 é 16, o quadrado de y é y ao quadrado. Então, esta foi a nossa expressão resultante. Segundo caso, segundo exemplo. 5x mais 2y ao quadrado. Então, vamos lá, o quadrado do primeiro. 5x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 5x vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Quando a gente opera, fica quadrado de 5, 25, quadrado de x, x ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20. Então, temos 20 x vezes y, xy, e mais o quadrado do segundo. Quadrado de 2, 4, o quadrado de y ao quadrado. Vamos agora ao nosso terceiro termo. O nosso terceiro exemplo é a diferença de dois termos. Temos 3 menos 2a à sexta elevado ao quadrado. Temos um pouco de diferente aqui. 3 é um termo independente, mas fazemos da mesma forma. Então, fica 3 ao quadrado, como nós estamos na diferença, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, o segundo é 2a elevado à sexta, então, vezes 2a elevado à sexta. E mais o quadrado do segundo, 2a elevado à sexta ao quadrado. Operando essa expressão, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Pronto, 12. A sexta, a sexta. Mais o quadrado do segundo, 2a à sexta ao quadrado. Então, vamos por parte. Primeiro, a gente faz o quadrado do número. Então, 2, o quadrado de 2 é 4. E o quadrado aqui dessa expressãozinha. Isso aqui é uma potencialização. Quando nós temos uma potência dessa forma ao quadrado, a gente multiplica os expoentes na regra da potenciação. Então, nós temos a elevado à sexta ao quadrado. Então, fica 6 vezes 2, 12. Então, nós temos aqui 4a elevado a 12. Finalizamos mais uma expressão. Agora, vamos à última, assim, desse nosso exemplo aqui, dessa nossa página. 7a menos 4b ao quadrado. Então, nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo de novo, o quadrado de 7, 49, quadrado de a ao quadrado. 2 vezes 7, 14, 14 vezes 4, 56. Mantém o sinal menos 56a vezes b, AB. Mais o quadrado de 4, 16. Quadrado de b, b ao quadrado. Então, nós temos a expressão 4a ao quadrado menos 5ab mais 16b ao quadrado. Agora, vamos à próxima. Agora, vamos dar alguns exemplos dos quadrados da soma e da diferença de dois termos. Esse é um produto notável que é muito utilizado na fatoração. Eu coloquei aqui dois casos interessantes, esses dois exemplos aqui, porque faz que a gente pense um pouco mais.
Porque produto notável é simples demais. Ele é bom porque você vai desmembrar, você vai descobrir onde está e vai poder fatorar e simplificar muitas expressões algébricas. Então, aqui, menos x, menos y, preste atenção. O que é que nós temos em comum? Nós temos menos 1 em comum. Então, já que menos 1 está em comum, eu vou pôr menos 1 em evidência. Então, menos 1 em evidência, eu abri até uma chave, porque ele continua ao quadrado. Menos 1 que multiplica x mais y. Tudo isso ao quadrado. Só que, quando nós temos uma expressão assim, vai ao quadrado os dois, né? Que nem nós já fizemos, tá? Quando tinha dois termos, os dois vão ao quadrado. Então, o quadrado de menos 1 é o quê? É menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Olha só, menos 1 vezes menos 1, que isso daqui vai ser igual a menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui, de que significa que simplesmente desaparece, que quando tem 1, nós não escrevemos. Então, nós ficamos com a forma x mais y ao quadrado. Olha, pasma, que é o quê? É o quadrado da soma. Então, é só aplicar a nossa definição. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Aqui nós temos outro que é muito interessante também, porque nós temos aqui x mais y mais z ao quadrado. Vocês vão dizer, esse daqui não dá para fazer, porque nós estamos com 3 termos e só sabemos fazer 2. Mas olha só, nós vamos usar um artifício. Na matemática, como na vida, a gente usa vários artifícios. E a matemática, então, meus alunos, demais. E esse daqui é brilhante. Olha como nós vamos fazer. Nós vamos grupar x mais y. Pronto, x mais y. Nós grupamos mais z. Preste atenção que nós continuamos com a mesma expressão, está todo mundo ao quadrado. Mas agora nós temos outra visão. Nós temos que x mais y mais z. Uai, nós temos aqui somente 2 termos. Nós temos x mais y mais z. Então, nós temos aqui o quê? Um quadrado da soma de 2 termos. Então, o que seria? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Aqui está a nossa expressão, vamos simplesmente desenvolvê-la. Então, vamos aqui, ó, como eu estou dizendo que nós temos que ser sempre bem organizados, eu passei aqui só para nós organizarmos esse segundo termo aqui. Então, nós repetimos x mais y ao quadrado mais 2 vezes z, que multiplica x mais y, e mais z ao quadrado. Agora, nós vamos desenvolvermos esse termo e fazer esse daqui também. Então, vamos lá. Nesse daqui, nós vamos aplicar a distributiva. Então, o primeiro termo vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, e mais o quadrado do segundo, que vai ser y ao quadrado. Agora, multiplicaremos, né? Fazendo a distributiva, dá 2 zx, nós já organizamos aqui, como o x vem antes do z, nós já colocamos 2xz mais 2yz, e mais z ao quadrado. Agora, nós vamos agrupar todos os quadrados, deixar tudo mais organizado e agrupar todos os outros termos. Então, nós usamos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pegamos 2xy mais 2xz mais 2yz. E já pusemos em evidência o 2, nós ficamos com 2, que multiplica xz mais yz e mais xy. Tá bom? Então, aqui nós temos esse exemplo que é muito bom de se fazer, brilhante e diferente. Vamos à frente, que nós temos mais um. Agora, nós temos o terceiro caso do produto notáveis,
que é o produto da soma pela diferença. Esse caso, ele é muito utilizado na fatoração, porque é simples, aparece demais. Então, nós vamos também fazer esse aqui, demonstrando algebricamente da forma como os outros. Então, veja só, que é o produto da soma pela diferença. Então, nós temos a soma x mais y e x menos y. E o produto, então, está multiplicando o produto da soma pela diferença. Vamos fazer de novo aqui a distributiva, x vezes x dá x vezes x, x vezes y menos xy. Mais, agora vamos multiplicar o y vezes x dá yx, e menos y vezes y dá menos y vezes y. Agora, vamos só operar essa nossa expressão, que vai resultar x vezes x é x ao quadrado menos xy. E mais, aqui nós temos xy também, e menos y ao quadrado. Podemos ver que esses dois termos, eles se cancelam, e o que vai resultar tendo o quadrado de x menos o quadrado de y. O que resulta para nós que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós temos mais uma expressão para que a gente faça uma memorização. É claro que se vocês não conseguirem memorizar, é só fazer a distributiva e resolver que vocês chegam lá. Só que aumenta bem mais o número de conta e a possibilidade de engano, de erro nas trocas de sinais. Então, essa memorização aqui, ela não obstante é feita. E aí você fica o resto da vida e vai simplificar demais seus. Então, nós vamos ter alguns exemplos do produto da soma pela diferença. Então, vejamos. O primeiro é 3x mais y, que multiplica 3x menos y. Se nós fizermos no primeiro caso aqui, vamos fazer a distributiva. 3x vezes 3x mais 3x vezes menos y. Y vezes 3x e y, que multiplica menos y. Operando aqui, nós temos 9x ao quadrado menos 3xy mais 3xy e menos y ao quadrado. A gente cancela, nós podemos cancelar esse termo com esse termo, o que vai resultar 9x ao quadrado menos y ao quadrado. Que aqui eu mesmo falei que nós poderíamos simplesmente ter feito o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo, que vai ser 9 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. A partir de agora, nós só usaremos essa expressão. Aqui foi só para demonstrar como realmente dá muito mais trabalho. Então, vamos aqui ao segundo exemplo. X ao quadrado mais 7y, que multiplica x ao quadrado menos 7y. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 7y ao quadrado. Nós já sabemos, né, pela propriedade da potencialização, que nós multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar com x à quarta. Menos, aqui nós elevamos os dois termos ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, y ao quadrado, y dá y ao quadrado. Terminamos rapidamente aqui. Então, vamos ver essa terceira expressão, eu fiz já para mostrar que como a gente pode fazer a fatoração. Apesar de, nós vamos ter fatoração só um pouco mais na frente. Mas, olha só, 9 menos 25x ao quadrado. O que nós temos aqui? Dividido, essa é a nossa expressão, dividido por 3 mais 5x. A gente olha essa expressão e pensa, e vai pensando. Olha só, 9 é um quadrado, 25 é um quadrado, e x ao quadrado é um quadrado. Então, 9, se eu tirar a raiz quadrada de 9, dá 3, porque 3 ao quadrado é 9. Se eu tirar a raiz quadrada de 25, é 5. E se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, é x.
Olha, tá parecido. Então, isso daqui, ó, é um produto da soma pela diferença. Então, eu vou abrir, eu vou desmembrar ele. Então, ele dá 3 mais 5x, que multiplica 3 menos 5x, que seria o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Ó, quadrado de 9 menos o quadrado de 5x dá 25, dividido por 3 mais 5x. Rapaz, que coisa maravilhosa! Eu estou vendo que esse termo eu posso cancelar com esse. Então, a nossa resposta vai ser simplesmente 3 menos 5x. E finalizamos o nosso exemplo de uma forma bem brilhante. E assim, nós também estamos finalizando nossa aula. Eu quero deixar para vocês dizer que na próxima aula nós vamos ver o cubo da diferença e o cubo da soma. E vamos fazer vários e vários exercícios. E para vocês, muito obrigada e tchau. Acabamos.